Oi, eu sou a Maíra Medeiros, esse Eu Nunca Te Pedi Nada e hoje vamos ver que a Rihanna engordou, gente. Vocês viram coisa louca? Rihanna tá gorda. Recentemente a Rihanna fez uma apresentação belíssima no Grammy. E aí eu queria ver de novo essa apresentação, digitei lá no Google, Rihanna. Adivinha qual foi a primeira sugestão que o Google deu? Gorda. Rihanna gorda. Fiquei olhando assim pro Google e falei assim, Google, o que tá acontecendo, querido? E aí eu percebi que o Google inteiro só se falava de como Rihanna tinha engordado. Aí eu pensei assim, cara, não é muito difícil pra você saber como que uma pessoa engorda. Ela pode estar comendo muito mais do que ela tá gastando, né, de calorias durante muito tempo, porque pra você engordar, pras pessoas perceberem, você não é tipo assim, nossa, comi muito no Natal. Não, gente, não é isso. De repente a Rihanna parou de fazer exercício. Estava com, assim, um dia a dia muito corrido, parou de fazer exercício, acabou engordando. Pode ser que a Rihanna tenha envelhecido, porque quando você envelhece, seu metabolismo muda. E aí tudo que você fazia antes pode dar resultados diferentes depois que você envelheceu. Existem tantas coisas pra uma pessoa ter engordado. Mas aí eu fico pensando assim, por que as pessoas querem tanto saber sobre isso da Rihanna, não é mesmo? E aí eu entrei num fórum. Gente, é sério, por que eu tenho esse prazer inenarrável de ver o quanto as pessoas podem passar vergonha, sério? E nesse fórum, a pessoa, ela falava tanto que a Rihanna tava engordando e tal, que uma das coisas que ela falou no final era tipo assim, cara, ela tá engordando tanto que eu nem consigo imaginar qual que é o tamanho da roupa dela. As pessoas estão preocupadas com o número da roupa que a menina tá usando. Muito que bem, né, gente? O que aconteceu? Eu falei assim, eu não me importo com o número que a Rihanna veste, eu me importo com outros números da Rihanna. E resolvi fazer uma pesquisa de como a Rihanna é incrível. Mas nossa, Maíra, você tá fazendo isso por quê? Porque você é muito fã da Rihanna? Não, eu estou fazendo isso porque eu quero mostrar como as pessoas ficam se importando com coisas absurdas, tipo, se a pessoa está gorda ou magra, e também tá se importando com o número da roupa da pessoa, enquanto não está percebendo que a pessoa é uma pessoa que faz coisas maravilhosas. Por exemplo, coisas que a Rihanna fez, gente. Olha que números incríveis, que são muito melhores do que o número da roupa da Rihanna, se liga. A Rihanna teve 30 músicas no top 10 da Billboard. Inclusive, ela teve 10 músicas a mais que Michael Jackson. Dessas 30 músicas, 14 singles foram número 1. A Rihanna ajudou a levantar 2,3 bilhões de dólares para a educação global, para ajudar crianças locais que não têm acesso à educação a se educarem. E tem tanta gente com escola que tá falando tanta merda, né? Olha que loucura. A Rihanna recebeu o prêmio de ativista do ano de 2017 pela Harvard. A Rihanna é essa pessoa incrível, mesmo ela tendo crescido num ambiente muito zoado. Assim, na casa dela, ela teve problema na família dela com alcoolismo, drogas, violência doméstica e também bullying na escola. Pra falar a verdade, ela ganhou mais de 150 prêmios no total durante toda a vida dela, sendo que foram 9 Grammys, 12 Billboard Music Awards, 12 American Music Awards, 6 MTV Video Music Awards, sendo que ela ganhou o prêmio também no Michael Jackson, que é aquele prêmio lá, a estátua tipo, uou, esse artista é muito incrível. Ela tem uma linha de roupas lançada pela Puma, que inclusive é com essa blusa que eu estou gravando esse vídeo hoje, que levantou 92,2% os lucros da marca. A Rihanna, ela lançou uma linha de maquiagem que se chama Fenty Beauty, e que essa linha tem 40 tons de base. Por quê? A Rihanna falou que não interessava quanto tempo ia demorar, mas ela queria que a marca dela fosse a mais inclusiva e que trouxesse a maior diversidade de pele. E por causa disso, os maiores consumidores da marca são negros, latinos e asiáticos, justamente o grupo de pessoas que tem a maior dificuldade de encontrar base na cor da pele. Ah, esqueci ainda que a Fenty Beauty bateu as vendas da Kat Von D, da Kylie Jenner e dos negócios lá das Kardashian também, que tem um monte de maquiagem das Kardashian. Então ela ganhou de todo mundo. Por quê? Por causa de um negócio que chama inclusão, né, gente? Coisa louca. Então aqui a gente tá lidando com o quê? A gente tá lidando com uma pessoa que ela é incrível na música, ela é uma pessoa incrível como ser humano, que faz causas sociais, pensa muito na diversidade, na representatividade de várias pessoas, e as pessoas estão preocupadas com quem, se ela tá gorda ou não, meu Deus! E a minha pergunta é, até quando as pessoas vão se importar mais com a aparência das mulheres do que com as realizações que essas mulheres fazem? Quantas mulheres não pararam a sua caminhada, a sua jornada atrás de suas realizações porque se sentiram mal, tiveram, tipo, tava com a autoestima baixa, porque as pessoas ficam questionando as suas aparências, entendeu? Então, tipo assim, às vezes a mulher, ela tá, tipo, vivendo a vida dela normalmente, fazendo o trabalho dela normalmente. Ah, você tá gorda e você é feia, você não usa maquiagem. Nossa, por que você não deixa seu cabelo de outro jeito? Nossa, por que você não usa roupa tal? Várias minas estavam seguindo suas vidas normalmente quando passaram a ouvir esse tipo de coisa e ficaram desestimuladas pra continuar suas vidas. Ou simplesmente pararam tudo que tava fazendo pra quê? Pra ir
atrás de agradar essas pessoas que estão cobrando que elas estejam nos padrões de beleza que a sociedade impõe. Por exemplo, sei lá, de repente a menina ela poderia estar mais focada em fazer o trabalho dela, mas não, ela foi e parou, por quê? Porque tinha que, enfim, alguém falou que ela tava gorda e ela acha que ela tem que emagrecer pra poder ter alguém na vida, ou ser feliz, que nem eu achava antes, que eu tinha que ser magra pra ser feliz. Meu Deus do céu. A gente tem alguns exemplos ainda na nossa vida pra gente entender como isso é cobrado não só hoje, mas como sempre. A Frida Kahlo, por exemplo. A Frida Kahlo, ela foi uma mulher muito afrontosa. Meu, tipo assim, na falta de família, ela vestia roupa de homem, ela não se comportava da maneira que as mulheres da época se comportavam, como a sociedade exigia que ela se comportasse. Ela tinha monocelha e bigode. Teve um Halloween que eu me fantasiei de Frida Kahlo e postei a foto no Facebook. Quando uma pessoa conhecida minha, uma mulher conhecida minha, veio e falou assim, nossa, que horror. Aí eu falei assim, querida, que horror, porque a gente tá falando aqui da Frida Kahlo. Eu estou vestindo Frida Kahlo. E a pessoa falou assim, nossa, que horror, que coisa horrível essa sobrancelha e esse bigode. Querida, que horror é você não saber quem é Frida Kahlo. Que horror é você não dar valor pra autenticidade e todo o afrontamento dessa mulher. Frida Kahlo é um exemplo disso, gente. É uma mulher que não corresponde aos padrões de beleza sociais e foi uma pessoa incrível. E as pessoas, elas... Ai... E ainda tem gente que fala que a Frida Kahlo é ovacionada pelas feministas porque as feministas são feias como a Frida Kahlo. Querido, você me comparar com a Frida Kahlo é, assim, um elogio, assim, inenarrável, tá bom, querido? A autoaceitação e o amor próprio, que é uma coisa que eu sempre falo aqui nesse canal, ela é uma parada que ela promove muito mais do que a sua aceitação com a sua aparência. Ela promove a sua aceitação intelectual, a sua aceitação profissional. Não tem nada a ver você ter que seguir os padrões de beleza que a galera fala pra você seguir. Todas as suas realizações profissionais, pessoais, financeiras, enfim, nada disso depende da cor da sua pele, do jeito que você usa seu cabelo, do tamanho de roupa que você usa. A autoaceitação faz com que você alcance seus objetivos, que você realize seus sonhos sem precisar parar tudo isso pra se adequar aos padrões de beleza. Ou seja, você entende que os padrões de beleza, eles são uma cobrança, assim, ridícula e sem explicação nenhuma. São cobranças que, tipo, não acrescentam nada na sua vida e você simplesmente consegue focar naquilo que realmente importa. Que é você ser uma mulher completa, meu. Que é você ser uma pessoa que, meu, que faz bem o seu trabalho, consegue ganhar o seu dinheiro sozinha, que você, enfim. Isso, a autoaceitação, ela engloba muito mais do que a aparência, saca? Ela engloba você se aceitar intelectualmente, porque ainda tem, sim, uma série de coisas que fala que, tipo assim, meu, homem não gosta de mulher inteligente. Eu estou cagando que homem não gosta de mulher inteligente. Eu vou ser inteligente porque eu quero ser inteligente, não porque eu quero agradar ou não, cara. Você não parecer com as minas da TV, você não parecer com as minas que estão no cinema, com as minas que estão na revista, não vai deslegitimar as suas realizações. Não vai impedir que você corra atrás das suas realizações. Tá me entendendo? E isso que tá acontecendo com a Rihanna é uma parada que a gente consegue entender muita coisa. Porque, meu, pra mídia, pro Google, que é onde mostra o que as pessoas mais buscam na internet, pro Google mostrar que a coisa mais buscada da Rihanna é o fato dela ter engordado, uma artista com tantas coisas incríveis na carreira, é assinar embaixo que tem alguma coisa errada rolando nesse negócio e que a gente tem que falar mesmo sobre essas coisas. Isso é um exemplo de como a sociedade, ela pode, meu, invadir a vida da pessoa e simplesmente invalidar tudo que você faz de bom só porque de repente você, sei lá, engordou, ou de repente você cortou o seu cabelo, você não tem mais cabelo comprido, agora você tem cabelo curto e não é tão feminina. Não deixa que essa pressão estética interfira na sua vida. Mais uma vez eu falo isso. Sabe por que eu falo isso, gente? Porque enquanto a gente tem que lidar com essa pressão estética, se a gente cede a esses pedidos de tipo, ai, você tem que ser assim ou você tem que ser assado, tem um monte de cara barrigudo, careca, cabeludo, peludo, gordo, magro, alto, baixo, enfim. Os homens não sofrem nenhuma pressão estética da maneira que a gente sofre. Eles podem até, sim, sofrer alguma, mas assim, não na mesma proporção que nós mulheres sofremos. E eles estão lá, simplesmente estudando, fazendo pós-graduação, nos maiores cargos das empresas. Só a gente dar uma olhadinha aqui no YouTube, né, gente? Tipo assim, os maiores youtubers são o quê? São homens, porque eles não têm que ter essa validação estética da maneira que nós mulheres precisamos ter. Então a gente tem que lutar pra quê? Pra que isso acabe. A gente tem que falar mesmo assim, ó, queridão, não tô aqui pra satisfazer os seus olhos. Se você gosta de ver outro tipo de coisa, vai procurar outro tipo de pessoa pra você olhar. Fecha esse vídeo e não olha pra mim. E uma vez que eu percebi isso na minha vida,
ofendida quando eu percebo assim, gente, estão me deslegitimando porque eu não pareço com as pessoas que, tipo, estão incluídas no padrão de beleza. A partir do momento que eu percebi isso, eu falei assim, quer saber? Eu vou fazer a unha na hora que der, eu vou arrumar meu cabelo na hora que der, eu vou fazer as coisas na hora que der, porque eu tenho coisas muito mais importantes pra seguir e pra fazer. Ninguém vai morrer se ver uma mina com a unha por fazer, não vai acontecer nada na vida de ninguém se uma mina gorda usar uma blusa curta, tá? Eu não vou deixar de ser mulher, não vou ser menos mulher porque eu não faço a minha unha, porque eu não vou na pedicure. Tá tudo bem, tá tudo certo. Se você quiser ver um conteúdo mais histórico que eu fiz aqui no meu canal, junto com o Fink Yoga e o YouTube, no ano passado a gente fez o Porquê Mulher. A gente mostra o porquê de tantos tabus sociais. A gente pega e vai, por que a mulher tem que se depilar? A gente vai lá historicamente, conta por que aconteceu esse hábito das mulheres terem que se depilar, por que a calça da mulher não tem bolsa, enfim. A gente tem ali uma série de 8 vídeos incríveis que estão aqui na descrição, vou deixar a playlist, ou também você pode clicar aqui pra ir direto pra playlist, e você vai ver vídeos muito diferentes do formato que a gente tá vendo aqui de vlog e que são extremamente cheios de conteúdo pra sua vida. E, gente, se vocês já tiveram alguma competência ou, enfim, alguma coisa que você fez já foi invalidado por aparência ou por pressão estética, deixa aqui nos comentários, vamos abrir nossos corações, né? Porque a gente vai dando as mãozinhas e junto a gente vai longe. Um beijo e tchau! Shining bright like a diamond, shining bright like a diamond, shining bright like a diamond. Ai, foi a Cia que fez, amor, foi você que fez. When I, the beautiful sea, I just should be happy. You and I, we're like diamonds in the sky. You're a shooting star that I see, a vision of an ecstasy. When you hold me, I'm alive. We're like diamonds in the sky. Shining bright like a diamond. Todo mundo! Tchau, tchau. Shining bright like a diamond. Ah, ah, yeah.